eu devo colocar no meu canal no YouTube. Eu tenho um canalzinho do YouTube lá com algumas aulas, né, que eu reservo lá para poder otimizar algumas situações. Eu nem cuido direito, estou precisando cuidar melhor. E aí eu devo disponibilizar lá e colocar o link nos stories também do Instagram. Valeu, Gleison! Colocar nos stories do Instagram lá, para poder o pessoal poder olhar a aula, quem perdeu, né? E aí quem tiver, obrigado, meu lindão. Você que é show. Aí, quem tiver visto, né, e algum colega pedir, você coloca lá no Instagram para o pessoal seguir e você saber onde é que tá lá. Tudo bem? Tudo bem, pessoas? Aproveitando para poder divulgar, né, eu devo fazer uma turma para o vestibular da UNEB, saiu o edital, será um mesinho de aula. Né? Quem quiser informação, vai lá no Instagram e pergunta para mim. Quem for meu estudante tem outros canais para poder conseguir isso. Certo? Tem a turma intensiva da Baiana, a turma intensiva também do Enem no segundo semestre, tem esses produtos aí com certeza, né? Esses slides, se a aula for gravada, você não vai precisar ter acesso, porque você pode anotar da aula aí parando direitinho para poder conseguir fazer tudo beleza da melhor maneira possível. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem direitinho, com qualidade? A respeito disso. Me dê um retorno a respeito disso. Tá tudo bem? Adelmi eu devo colocar no meu canal no YouTube. E aí no próprio Instagram eu devo divulgar para poder vocês darem uma olhada, certo? Tudo beleza, né, Ana Clara? Obrigado. Valeu, gente. Valeu, Lore. Valeu, gente. Gente, olha só. Eu bati bastante a cabeça, valeu, Ademir, para poder saber como é que eu ia montar essa aula para vocês. Pelo seguinte, né? A gente sabe que é esse instituto avalia que faz agora a prova, né? Provavelmente, Hércules, amanhã mesmo de manhã eu devo fazer isso, viu? Mas fique focado agora na gente ver a aula direitinho, vocês prestarem atenção. Aí eu falei assim, eu pensei comigo assim, poxa, esse instituto é novo, valeu, valeu, Mila, ó. Esse instituto é novo, eles não fazem prova de vestibular, tá? Eles faziam parte de um conglomerado maior, que fazia algumas provas de vestibular, mas especialmente concursos, ok? Especialmente concursos. Então, havia uma dúvida de como é que a gente ia abordar essa situação. Conseguiu a prova, a gente vai analisar essa prova hoje, da Universidade Estadual de Minas Gerais, que eles fizeram recentemente o Avalia já separado do conglomerado maior, e a prova parece-se muito com a Unicamp. Só que o edital, a gente vai analisar tanto o edital quanto o manual do candidato, falam sobre prova dissertativa. Eu disse, bom, eu vou ter de fazer então um lereado, como se diz no interior, vou ter de misturar um pouquinho de tudo para poder vocês saírem daqui com a noção de como é que vocês podem se comportar caso a prova seja diferente do que a gente falou aqui. Então, eu vou trazer noções de como você deve responder se o tema for muito parecido com esse, que nós vamos ver. Se o tema for mais próximo do que a Unicamp faz, e se for uma dissertação argumentativa que nós estamos acostumados, porque a UESB, antes da pandemia, é muito parecida com a UNEB, que era muito parecida com a UFES, né, com a UESC. Né? A UESB antiga, antes da pandemia, só tinha uma particularidade. O Consultec fazia a prova, eles tinham dois temas, um tema mais social e um tema baseado em um dos filmes de uma pequena lista que eles entregavam. Então, os temas da UESB são temas mais sociais, barrinha sociológicos. Eles não cobram a questão meramente como um problema, como é o Enem, por exemplo, que coloca lá a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Tem um problema que a violência contra a mulher tem um tipo de delimitação do problema, que é persistência e geralmente Brasil. Os temas da UESB são assim, escreva uma dissertação sobre o papel da universidade pública na sociedade. E aí não colocava especificamente Brasil, mas os textos falavam de Brasil. Pô, o papel da universidade pública já é uma discussão mais específica do que somente o papel da universidade. Porque a universidade pública ela não só tem a função de formar indivíduos que vão para o mercado de trabalho. A formação é universal, lembrem-se, é universidade. Uma formação universal, valorativa e intelectiva, também intelectualmente, para que o indivíduo intervenha na sociedade e modifique melhorando a sociedade.
É essa a função da universidade pública, por isso que é temerário que ela tenha algum tipo de valor relacionado ao seu serviço. Porque presta um serviço muito maior do que só formar os indivíduos para o mercado de trabalho. Ela tem outras funções, a universidade pública, né? Então os temas são assim mais profundos dentro dessa discussão. Tanto o NEB quanto o ESB. Estamos falando do formato de NEB e o ESB antes da pandemia. A UNEB tem uma diferença da UESB que eles também, vez ou outra, trazem temas filosóficos, tá? Luquinha, só para eu saber, o que é um tema filosófico? É um tema que discute a relação do indivíduo com os problemas ligados a ele mesmo, tá? Os problemas ligados a ele mesmo, ao próprio indivíduo. São questões subjetivas, por exemplo, discuta a importância do voluntariado para um indivíduo social e como isso o ajuda a ser um ser humano melhor em sua existência. Então é uma questão que tem um impacto muito mais particular do que social. A UNEB tem essas características também. A UESB, muito raramente. Os temas que imperam na UESB são temas mais sociológicos, tá? Em que você olha para a sociedade, são temas sempre atuais, e isso aí a gente tem já essa dimensão da prova antes. Se a prova é essa de agora, do Instituto Avalia, como é que a gente vai fazer, né? Venha comigo, presta atenção, ó. Aqui está um recorte do edital, né, do processo seletivo 2022.2 da UESB, né, que eles divulgaram para todos os estudantes e a gente teve acesso. Ele está dizendo aqui o 15, ó, da natureza das provas e dos critérios avaliativos da prova de redação. Ó, a prova de língua portuguesa e literatura brasileira terá caráter eliminatório e versará sobre o idioma nacional e literatura brasileira. O que é isso aqui? Caráter eliminatório quer dizer que se você zerar, você está desclassificado. Redação e linguagens, maior peso nessas provas. Inclusive, isso é um desejo, né, de algumas pessoas ligadas ao MEC há muito tempo, que todas as provas de vestibular do Brasil tenham peso máximo em linguagens e em redação. Nada mais justo, é o seu idioma. E sem a proficiência do seu idioma, você não vai se tornar um bom profissional de nenhuma área. Gente, um tema que é muito importante, inclusive, é um tema possível do Enem, por causa do projeto do Ministério de Inovação e de Tecnologia, né? A gente sabe que os temas do Enem sempre caem leis recentes, né? E tem um projeto profissional do futuro, né, do Ministério da Educação em parceria com o Ministério do Desenvolvimento e Tecnologia. Então, esse projeto profissional do futuro visa tentar implementar alguma coisa ligada na BNCC a empreendedorismo. O que é empreender, né? O que é empreender? Antes de qualquer coisa, é um profissional que ele é muito bom nas proficiências básicas dele, em se comunicar, por exemplo. Se você vai fazer engenharia, você vai ser engenheiro. Se você se comunica bem, você escreve bem, que deveria ser uma proficiência de todo indivíduo que saiu da universidade no Brasil, você vai se destacar perante os seus colegas. Porque como nós temos uma debilidade formacional no país, o que é que isso gera? Isso gera que pessoas tenham uma formação muito boa, específica numa determinada área, mas tenham deficiências em proficiências que são básicas, como leitura e escrita. Então, é um elemento vigente que você deve colocar agora, uma dica de projeto de futuro, não importa qual é a área que você quer. Se você quer ser médico, advogado, engenheiro da computação, não importa a área mesmo. Você tem de colocar em sua cabeça o seguinte: eu, dentro da universidade, vou me esforçar para poder escrever e ler muito bem. É o início de um empreendedorismo, é isso. É você manter o processo de melhora dos conhecimentos que você tem e aquisição de conhecimentos novos. Gente, para vocês terem uma ideia, a Baiana de Medicina colocou 2 matérias de empreendedorismo nos primeiros e segundos semestres. Primeiro e segundo semestres. Empreendedorismo. O que é empreendedorismo médico? Abrir uma clínica? É claro que não. Gente, um médico que é muito bom se comunicando. Ele pode ser palestrante, conferencista. Ele pode atuar dentro da academia, fazendo pesquisa, produzindo livro, produzindo material. Com isso, ele pode dar aula em universidade, ele pode, obviamente, clinicar em clínicas, em atendimentos, ele pode estar no hospital. Esse profissional polivalente,
ele é mais visto, então ele é mais procurado. E mais do que isso, ele tem mais chancela, fica conhecido e as pessoas chamam ele para as coisas, para as atividades, tá? Então fica uma dica importante nisso daí, porque realmente o mercado está precisando disso. 16.2. A prova de redação terá caráter eliminatório e será avaliada em uma escala de 0 a 10 pontos, com base nos seguintes critérios, né? A prova de redação ela é eliminatória, em todo lugar do Brasil, é lei, é obrigatória. Ou seja, quem zerar, está fora. Entendimento do tema proposto, se fosse no Enem, competência 2. Não esqueça, se for uma dissertação convencional, pode usar a mesma estrutura do Enem, que eu vou te lembrar no final da aula. B, clareza de argumentação e senso crítico. Senso crítico quer dizer que precisa atacar os problemas, justificar porque eles existem, apontar os culpados, pensar propostas. Seletividade de informação, então tem que ter boa informação. Tem que ser um estudante que tenha lastro construtivo, né? Criatividade e originalidade, já diferenciou do Enem. O Enem não precisa ser criativo, a FUVEST precisa, né? Pô, Luquinhas, me dê um exemplo aí de ser criativo, faça um título. Como é que meu título vai ser criativo? Simples, conecte o título ao texto. E não esqueça que o título é o nome da redação, não o tema da redação. Se o tema for o papel da Universidade Pública Brasileira, você tem de pensar quais são os símbolos que acompanham a ideia de universidade. Universidade é a ideia de universal, de todos. É a universidade pública, todos têm que ter acesso. Então tem que ser uma frase, 2, 3 palavras, que de certa forma comuniquem já um juízo de valor. Se você colocar assim, de fato, vírgula, para todos, interrogação, já é um título chamativo, que você vai questionar se a universidade realmente alcança todas as pessoas. E se exerce por isso o seu papel cidadão. É a forma mais fácil de você ser criativo. É com um título, tá? No meu canal no YouTube, que no final eu vou dizer o endereço para vocês, tem uma aula sobre título, pequenininha, de 25 minutos. Tá? Utilização da norma da língua portuguesa, gente. Língua portuguesa, normatividade. Pronto. Será anulada pela banca examinadora a redação que se afastar no todo do tema proposto, for apresentada sob forma de verso, não estiver articulada verbalmente, apenas com números, desenhos, palavras soltas. Isso sempre foi mito, viu, gente? Nunca existiu aquele amigo seu, meu primo fez uma redação no vestibular em São Paulo, o tema era coragem, ele escreveu assim, coragem fazer isso numa prova de vestibular e tirou 10, mentira, ele mentiu, não existiu isso. Sempre foi mito. Uma prova de redação tem que ter texto. Se não tiver texto, mesmo que seja um quadro à la Michelangelo, vai tirar 0. Não tiver articulado verbalmente e que estiver assinada. Porque se for assinada, vai identificar o candidato, identificando o candidato, vai tirar 0. Por falar em identificação, gente, os vestibulares da Consultec e da Strix têm isso muito forte, como eles são instituições regionais e na região, óbvio, na Bahia. Muita gente se conhece. Qual é o adequado? Você produzir um texto, viu, que não se identifique, gente. Que não tenha identificação. Como é que se identifica um T com um corte muito espalhafatoso? Ao invés de você botar um pontinho no i, um pontinho de finalização do parágrafo, da frase, fazer uma bola. Isso eles vão considerar que você está tentando se identificar para a banca. E é 0 direto, viu, gente? 0 direto, tá lá nos critérios. Pelo amor de Deus, não faz isso. Ah, Lucas, minha bola é um pouco grande. Só o ponto. Cara, pelo amor de Deus, só um ponto, tá? Aqui são os critérios que vieram no edital. Na sequência, aqui os critérios que estavam no manual do candidato. A gente tem de ver os dois, porque são informações que se complementam. Redação. Temas propostos a partir de textos motivadores, enfocando a realidade social, econômica, política e cultural do país, a ser produzido sob diversos formatos. Em prosa, Luquinhas, eu sempre me bato, eu sempre esqueço. O que é uma redação em prosa? Simples, gente. Lembra da aula de literatura? Romantismo, verso. Romantismo, prosa. O que era romantismo, prosa? Era um romance. Um texto em prosa é um texto dividido em parágrafos. Só isso, tá?
Quando aparece na proposta lá, escreva uma redação em prosa, ele só está fazendo isso para que você não esqueça que você não pode fazer verso. Quem fizer verso, anula, vai direto. Em prosa e avaliados sob 2 ângulos estruturais e de conhecimento. Plano de conteúdo e plano de expressão. Gente, eles não disseram nada. Eles não disseram nada. É um tema sobre uma coisa que vai acontecer e acabou. Pronto, é só isso, né? Então, assim, deixou tudo ainda em sobressalto, tá? Em sobressalto. Então, a gente tem de estudar o modo antigo e o modo novo, entende? Caio está me perguntando aqui, professor, o título eu coloco na primeira linha, no centro e pulo uma linha e começo o texto normalmente, né? Ou posso começar já na linha de baixo do título? Informação importante, Caio, obrigado pela pergunta. Começa na segunda linha, não precisa mais pular linha, porque eles interpretam que você tem pouco espaço, você já perde uma linha com o título, tá? Começa na segunda linha e escreve até o final, não tem problema nenhum. Agora o título tem que ser centralizado para gerar essa diferença mesmo do restante do texto. Por isso que o título tem que ser pequeno também, porque se for grande, mistura, confunde. Tá bom? Beleza? Valeu, meu querido. Ó, vamos lá. Então, qual foi o último tema da banca nova? Foi esse aí que a gente vai analisar agora, tá certo? A gente vai analisar agora. Eu vou mostrar a você como é que a proposta está disposta. Depois eu vou dizer como você deveria responder essa proposta. Se ela vier igual a essa, você vai fazer exatamente igual como a gente fez aqui na aula. Tá certo? E aí, na outra parte, eu vou falar um pouco da dissertação, tentando focar naquela UESB antiga, que pode ser que eles tenham chegado aqui, visto como é que era a prova da UESB, porque as estaduais da Bahia sempre tiveram uma característica das suas provas. Elas sempre foram muito bem encomendadas. A Consultec sempre fez muito o que a prova queria. Cada prova tinha uma cara, né? A UESB, gente, a UESC, perdão, lá de Ilhéus Tabuna, era uma prova com questões abertas. Tinha uma lista de livros. A UESB tinha pouquinhos livros e pouquinhos filmes. Eram 2 temas de redação, o estudante escolhia um. A UFES sempre eram temas muito sociológicos, a UNEB tinha mais temas filosóficos, cada prova era encomendada, cada prova tinha sua cara, era possível pegar um tema de redação e dizer, isso aqui é o UESB, ou essa aqui é o UFES, entende? Então pode ser que eles chegaram aqui e o pessoal disse assim, a gente tinha esse acordo com eles, tá? Vocês vão seguir também. Pode ser que aconteça isso, então a gente tem que estar preparado para os dois. A gente nunca vai fazer um vestibular, principalmente com essa estrutura que eles estão dizendo para a gente, praticamente nada, sem a gente ter várias formas de lidar, tá certo? Presta atenção aqui, ó, leia comigo, ó. Universidade Estadual de Minas Gerais. Geração de resíduos sólidos urbanos, RSU. As novas dinâmicas sociais desenvolvidas em virtude da pandemia trouxeram um relevante impacto para os serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, que foram afetados pelo deslocamento e pela concentração das atividades nos domicílios locais para onde foram transferidas boa parte do descarte dos materiais consumidos. Gente, deixa eu dar uma dica para vocês importantíssima, viu? A pandemia continuará sendo um repertório durante muito tempo. Basta que você consiga medir um impacto importante, você pode colocar pandemia como repertório. Deixa eu ver se alguém que pediu para entrar. Um monte de gente, né? Pronto. Boa noite, sejam bem-vindos. Deixa eu ver se alguém aqui no WhatsApp também. Não tem não. Vamos lá. Tá certo, pessoas? Então, assim, deixa eu dizer para vocês. A pandemia sempre... Aí, durante alguns anos, nós teremos a pandemia como repertório. Nesse caso aí, basta você dizer que a pandemia impactou, né, obviamente, todo um sistema que já vinha instaurado, toda uma prática, um costume, uma rotina de ambientalistas e de mudança de hábitos no Brasil. Porque com a pandemia todos os hábitos foram jogados abaixo, porque as pessoas tinham de aprender a viver dentro de casa, houve uma mudança muito significativa na forma de lidar com várias coisas. Quando a gente volta, vai voltar mais vagaroso, vai voltar mais com mais dificuldade. Então, sempre você vai poder fazer isso. Basta que você pegue o setor, tá? Se o tema fosse justamente esse, o papel da universidade pública no Brasil,
Aí você poderia começar o seu texto, se fosse no formato dissertativo, dizendo o seguinte: a pandemia da Covid-19, que assolou o mundo nos últimos 2 anos, teve um impacto significativo também no ensino superior e à universidade pública, visto que essa última teve maior dificuldade com as aulas online e até hoje não voltou no formato presencial, deixando diversos estudantes sem aulas de verdade. Entre aspas, porque as aulas são de verdade, mas se questiona o peso que elas tiveram. Pronto, isso é um repertório. Isso é um repertório válido e que conectou a pandemia ao tema, tá? Não esqueçam isso. A geração de resíduos sólidos urbanos, né, resíduos domiciliares e de limpeza urbana possui relação direta com o local onde se desenvolvem atividades humanas, tendo em vista que o descarte de resíduos é resultado direto do processo de aquisição e consumo de bens e produtos das mais diversas características. Os dados apurados, tá? Os dados apurados mostram que a geração de RSU no país sofreu influência direta da pandemia da Covid-19 durante o ano de 2020. Tendo alcançado um total de aproximadamente 82,5 milhões de toneladas geradas, ou 225.965 toneladas diárias. Com isso, cada brasileiro, né? Cada brasileiro gerou em média 1,70 kg de resíduos por dia. Olha o meu copo do Miranha aqui, ó. Beleza, olha lá. Figura 1. Geração de RSU no Brasil. Beleza, eles usam infográfico, eles usam textos mistos, né? E que são os melhores textos de apoio, porque você olha para cá, olha a figura 1. Geração de RSU no Brasil, né? Taxa por ano, quilo habitante ano, 82.477.300 por ano, né? Taxa por ano, 390 quilos por habitante por ano. E aqui, coleta de RSU no Brasil, 359,3 quilos por habitante por ano. Só 76.079.836 quilos são tratados por ano, né? Que é tratamento por ano. Tratado por ano. Então, quer dizer, nós temos aí os dados frios. Eu costumo dizer que o texto de apoio traz principalmente os infográficos, principalmente esse material, que é um material que necessariamente está aí construído para você, disponibilizado para você, sem nenhum tipo de informação a mais. Então o material vem frio. Você olha para esse dado estatístico e você interpreta ele. Você diz assim, há uma desproporção, né? Não se consegue, digamos assim, coletar o RSU na mesma proporção que se gera RSU. Luquinhas, o que é RSU? Me esqueci. Resíduos sólidos urbanos. Tá aqui em cima, E ele fez exatamente como a gente tem de fazer, Você traduz, coloca a sigla entre parênteses e depois, quando for se referir de novo, só precisa usar a sigla, tá? É assim que a gente faz. Então, veja, aí você já tem isso aqui, Isso aqui é um repertório. Você vai dizer que não se coleta o RSU na mesma proporção que se gera. O que é que está dizendo? A sociedade fica com lixo nas ruas, lixo acumulado. Lixo gera o quê, gente? Lixo gera doenças, porque acumula insetos. Lixo gera água parada, que gera, obviamente, a possibilidade de gerações novas de Aedes aegypti, que transmitem dengue, chikungunya, zika. Lixo deixa poluição ambiental e social. Boa, Aldemir. Degrada os ambientes, faz com que determinadas localidades percam seu valor comercial de imóvel. São tantos impactos do lixo na rua, desde um problema de saúde pública a um problema social de fato. Gente, todas as questões que impactam o indivíduo podem ser problemas de saúde pública. E o indivíduo chega lá por causa do lixo a céu aberto, contaminado no SUS, quando podia ser algo totalmente evitável. Não se consegue coletar, gente, o que se gera no Brasil.
E aí, se você for parar para ver esse dado, provavelmente o Nordeste e o Norte sofrem mais. Tá? Então aqui, a gente lê o texto de apoio, a gente já tem um repertório, uma informação boa se a gente fosse escrever. Tá? Tem o texto 2 agora. Tudo bem, gente? Tudo tranquilo, né? Tá beleza o ritmo, né? O ritmo tá tranquilo, né? Me dê um retorno aí sobre isso. O que você acha? O ritmo tá tranquilo? Tá dando para entender? Pronto, Amandinha, obrigado. Valeu, Ana. Luísa, obrigado, gente. Vamos lá, ó. Massa. Volume de resíduos só aumenta. Estes 2 anos de pandemia transformaram hábitos e comportamentos sociais. De novo, texto de apoio focando em pandemia, né? Mas, Luquinha, você acabou de dizer que podia usar pandemia. Já apareceram 2 textos. Eu vou ficar com medo de usar. Não precisa ficar com medo. Não vai ser plágio. Texto de apoio, gente, é para lhe influenciar. E se você traz o texto de apoio para sua redação, a única preocupação que você precisa ter é você tem de gerar algum tipo de informação sua para essa informação deles. Se você vai e quer escrever algo do tipo, a pandemia da Covid-19 nos últimos 2 anos assolou não só o Brasil, mas o mundo de diversas dificuldades que agora precisam ser refletidas e que, de forma muito característica, afetaram a preservação do meio ambiente, impactando um dos maiores problemas da sociedade brasileira. 2 pontos, o lixo. Pronto. Quando você faz essa reflexão e você traz para o seu texto, esse material já ficou produtivo. Tudo que você pega do texto de apoio, você tem de colocar algum tipo de tempero seu para mostrar que você usou de alguma forma, sem apenas copiar, tá bom? Ó, resultou uma mudança de impacto das pessoas no planeta. De acordo com a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e de Resíduos Especiais, a ABRELP, durante esse intervalo, a geração de resíduos sólidos urbanos, o RSU, nos domicílios brasileiros cresceu cerca de 4%. Nos 5 anos anteriores, o crescimento, só um segundinho, Ademir, a geração de crescimento foi de 1%. Nos 5 anos anteriores foi 1%, né? Recentemente cresceu 4%. Antes do período da pandemia, a geração de resíduos acontecia de maneira descentralizada nas diferentes regiões das cidades, afirma Carlos Silva Filho, diretor-presidente da ABRELP e presidente da International Solid Waste Association. Além da geração de resíduos por si, só já ser um problema, ele é agravado por 2 outros componentes. O descompasso entre o aumento de lixo gerado e a cobertura da coleta, que não cresceu no período analisado, e a falta de política de destinação correta dos resíduos, o que fez com que 39,8% dos resíduos gerados nos estados tenham descarte inadequado. Gente, quase 40% de todo o lixo gerado é mal descartado. Isso é um dado muito importante, que se você conseguir dar significado a ele, você consegue levar para sua redação, né? Deixa eu ver aqui que a Delmi me perguntou. Opa, foi errado. A Delmi me perguntou aqui, diga, meu querido. Luquinhas, pelo que você falou inicialmente do edital, aparentemente não precisamos de uma conclusão com a gente. Aparentemente temos que expor as ideias de senso crítico. Seria isso? Adelmi, veja só, a proposta de intervenção social é um recurso. O Enem que obriga você a usar, né? Quando você sai do Enem e você não tem essa obrigação mais, você usa se você quiser. Entende? A única ressalva é, você pode usar, deve usar, se for uma situação problema. Porque você vai propor para uma situação problema. Se for um tema filosófico, algo do tipo assim, um trecho de uma música e pedir para você refletir como é que é o impacto disso no indivíduo, não tem proposta de intervenção. Então você usa se você tiver um problema como recurso. Mas, como não é obrigatório, você pode finalizar de outra maneira também. Lá no meu canal no YouTube também tem uma aulinha de como fechar o texto sem precisar de uma proposta de intervenção. Tá bom, gente? Beleza. Continuando aqui. Esse foi o texto 2. Pronto, aí agora é a proposta. Presta atenção. Essa agora a gente prestar bem atenção. Né? Sim, educação ambiental, né? Educação ambiental, não é só para lidar com o lixo, mas educação ambiental no sentido mais amplo. Porque a educação ambiental no sentido mais amplo é fazer com que as pessoas
elas entendam que as posturas delas é que geram certas situações com o lixo, com o meio ambiente, com a sociedade, certo? Educação ambiental. Educação ambiental pode ser a proposta, já pode ser um elemento dentro do contexto. Como aqui esse texto, olha a ideia que você já deu, como aqui esse texto é uma pergunta para o estudante no ensino médio fixar a sua resposta, a educação ambiental obviamente já é um elemento. Considere que a coordenação do colégio onde você estuda publicou, na página oficial da instituição, a coletânea de textos apresentados anteriormente, textos 1 e 2, acompanhada da seguinte pergunta: quais são os impactos gerados pelo aumento de resíduos sólidos urbanos na nossa sociedade? Cada aluno do ensino médio, interessado em participar da discussão proposta, redige uma resposta argumentativa, meu Deus, à questão de até 12 linhas, que será publicada na seção de comentários da página, manifestando a sua opinião. Seu texto deve ser escrito na norma padrão da língua portuguesa e mobilizar argumentos que sustentem seu ponto de vista. Por que essa prova parece com a Unicamp? Por que parece com a Unicamp? Pelo seguinte, amores queridos, vejam aqui, ó. Olha aqui o tema de 2017 da Unicamp, como é que foi? Presta atenção. O texto 1. Como um aluno no ensino médio interessado em questões da atualidade, você lê o artigo A Volta de um Rio que Faz Sonhar. Sentindo-se desafiado pelos questionamentos levantados no texto, você decidiu escrever uma carta para a seção do leitor da revista Rio Pesquisa. Em sua carta, discute a relação estabelecida pela autora entre o conceito de Brasil cordial e a presença de estrangeiros no Brasil, apresentando argumentos em defesa de um ponto de vista em questão. Vê se tem alguém aqui para entrar. Pronto, aqui, ó, Lara. Deixa eu colocar aqui, ó. Pronto, algumas pessoas entrando, tá? Ainda. Vamos lá. Aí o texto, a proposta, né? Continuando. Como voluntário, né? O artigo foi oferecido anteriormente. Sim, tem um texto de apoio. Estou mostrando só a proposta, né? Para a gente não se alongar muito. Mas tem os textos de apoio também, Aldemir. Tá? Como voluntário da Biblioteca Barca dos Livros, você ficou responsável por escrever o texto de apresentação de uma campanha de arrecadação de fundos para a instituição. Em seu texto, que estará disponível no site da Barca dos Livros, apresente com base na notícia abaixo o histórico e as ações da biblioteca, mostrando a importância das doações para a continuidade do projeto. Olha só como é que é a proposta da Unicamp. Ela é difícil de fazer, Luquinhas? Não é difícil de fazer, não. É, inclusive, mais fácil de fazer até do que o Enem, tá? É até mais fácil de fazer do que o Enem. A grande questão é que nós não estamos tão acostumados, né? Então, veja, o que é que a gente faz? O que é que a gente coleta dessa proposta? Como é que a gente age com essa proposta? Veja como é tranquilo de fazer, né? Se ele pedisse um texto maior, de tamanho maior, não pequeno assim, olha o que a gente vai fazer, ó. Para construir a redação da Unicamp, a gente vai usar a mesma técnica, viu, gente? O estudante precisa destacar da proposta 5 informações imprescindíveis para compor a redação. Primeiro, local social do redator do texto. É um estudante de escola de ensino médio. Ele coloca a pessoa num local específico, né? Para que ela assuma aquela representatividade, tá certo? 2. Gênero textual pedido. Qual foi o gênero textual pedido? Uma resposta argumentativa. Resposta argumentativa, gente, pode ser um comentário de um post de internet. Só para você ter ideia. Pode ser um comentário de um post de internet. 3. O tema, o assunto da discussão. Resíduos, lixo. Né? Lixo. Inclusive, eles usam uma expressão que a gente não pode esquecer, que é resíduos sólidos urbanos. RSU. Tá? RSU. E a gente vai responder essas perguntas, tá? As tarefas a cumprir. Qual é a tarefa a cumprir? Ó, como aluno interessado em participar da discussão proposta, redige uma resposta argumentativa à questão. Ó, responder a pergunta. Quais são os impactos gerados pelo aumento de resíduos sólidos urbanos na nossa sociedade?
tá? É essa a resposta, é essa tarefa. E por fim, a discussão implícita da abordagem. Que seria essa discussão implícita da abordagem? Ó, quais são os impactos gerados? A própria proposta mostra que ela quer saber das consequências dessa situação, das consequências, dos impactos do resíduo sólido, que de certa forma eu já falei aqui agora há pouco, né? Que é justamente a degradação social, né? A degradação social, é só um segundo, Helena, a degradação imobiliária, o problema de saúde pública, o aumento de doenças, isso daí já está marcado no texto da gente. Então, sempre, viu, gente? Sempre você vai, sempre você vai, não esqueça, responder essas 5 perguntas, né? Se esse texto fosse maior. Se esse texto fosse menor, a gente vai conseguir responder algumas num formato que a gente vai fazer a nossa produção. Deixa eu ver aqui que Helena me perguntou, foi algo sobre título. Prof, o título, cadê? Apareceu. O título cabe em qualquer gênero, até nesse caso de resposta argumentativa. Helena, não. Não. É porque, assim, nós só colocamos títulos em textos que são publicações, tá? Como é um comentário muito pequeno, mesmo sendo publicado, porque ele vai ser publicado na parte de comentários do site, né, não há espaço para o título. Se fosse um texto, pedido um texto maior, um texto de reflexão, aí toda vez que eles falam de publicação, você pode pôr o título. Quando ele falei, por exemplo, agora há pouco, que a gente viu o tema da Unicamp, um texto de apresentação de um evento. Aí você não precisa fazer um título para uma apresentação. Só para quando for uma publicação. Tá bom? Tudo bem? Tudo certo? Ficou direitinho em sua memória? Valeu, querida. Valeu, 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 valeu. Então, assim, o que a gente vai fazer, né? Vamos voltar aqui, vamos voltar. Resposta argumentativa, né? Vocês viram que eu fiz aqui. Aí eu falei das 5 questões. Isso aqui você tem que ter printado. Agora, se você quiser, né, não esquecer, né? Ou então ver no YouTube depois. Essas perguntas você precisa lidar para poder conseguir produzir esse texto, certo? E aí vem aqui comigo, ó. Ele pediu uma resposta argumentativa. E são 12 linhas, cara. Só 12 linhas. Então, como é que eu vou fazer um texto? Uma resposta argumentativa a essa questão em 12 linhas. Simples, ó, gente. Se ele pedir um texto pequeno, a gente vai fazer em formato de questão discursiva. Vamos fazer em formato de questão discursiva. A gente resolve esse problema numa boa. Tá bom? Numa boa. Vamos usar a questão discursiva para a gente marcar esse processo todo. Tá ok? Vem aqui, ó. Ó. Estrutura da questão discursiva. Agora que ela vai ficar boa, ela vai ficar prática. Presta atenção. A questão discursiva, o que é uma questão discursiva? A questão discursiva é diferente de uma questão aberta. A questão aberta é aquela que a resposta pode ser quaisquer. Quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral, né? Quem é o maior piloto de Fórmula 1 de todos os tempos? Aí vai ter uma divergência. Uns vão falar Michael Schumacher, outros Ayrton Senna. Outros vão dizer Niki Lauda, outros vão dizer Nigel Mansell, outros vão dizer... Então, assim, é uma resposta que... É uma pergunta que a resposta pode ser qualquer. A questão discursiva precisa que você elabore um discurso, tá? Um discurso para responder a questão. Quem é o maior piloto de Fórmula 1 em todos os tempos? Se fosse uma questão discursiva, você tinha de começar. Começar mais ou menos assim. Um dos maiores esportes automobilísticos de todos os tempos já teve inúmeros ídolos que, porventura, poderiam figurar como um dos mais importantes de todos os tempos. Isso aí seria, o tópico frasal, a apresentação. Um tópico frasal é a apresentação, né? Só um segundo, meu xará. Daqui a pouco eu lhe respondo. Tópico frasal, apresentação. Tá certo? Tudo bem? Tudo tranquilo? Massa. Tópico frasal, apresentação. Na sequência, qual é a outra estrutura que a gente vai colocar? É uma justificativa.
é o porquê da minha apresentação. Eu disse na apresentação que já houve vários grandes pilotos, né? Vários grandes pilotos. A justificativa pode ser assim, ó. Nesse sentido, os melhores pilotos, ou até o maior deles, apesar da dificuldade de escolha, sempre teve um carisma extremamente marcado pela luta e pela construção de títulos. Assim, Ayrton Senna da Silva, brasileiro, né, com certeza figura nas listas com a maior incidência de escolha de ser o maior piloto de Fórmula 1 de todos os tempos. Ponto. Tenho justificativa. Agora eu preciso trazer o quê? Um exemplo de que o que eu estou dizendo é real, ou um repertório. Ou um repertório. E aí você vai lá. A esse respeito, é possível citar diversas corridas em quais Ayrton Senna se postulou de fato como um dos melhores. Como o Grande Prêmio do Brasil, que ganhou, que disputou boa parte da prova sem o freio e mesmo assim ganhou. E principalmente as batalhas que travava com o francês Michael, como é? Alain Prost, né? Alain Prost, ô Ademilzinho, que nada, meu querido. Alain Prost nas pistas de todo mundo. Pronto, dei um exemplo. Era combativo, ele enfrentava as adversidades. Aí vem o fechamento, que é uma frase crítica, que você conclui. Né? O grande Senna, portanto, é o maior de todos os tempos, porque tem a garra brasileira e o talento, né, que nunca foi negado por ninguém. Pronto. Gente, questão discursiva, assim que a gente respondia as questões da segunda fase da UFBA. Tópico frasal, a apresentação do problema. Você pode fazer algo parecido com uma tese, né? Eu vou até fazer aqui, ó. Vou até alterar aqui para ficar bonitinho na hora que você printar, né? Na hora que você for printar, ó, ficar bonitinho aqui. Deixa eu colocar aqui, ó. Vou escrever assim, uma espécie de tese, tá? Uma espécie de tese. Fechou aqui. Vou botar uma cor diferentona para poder se destacar na hora. Vou botar a letra de branco, então. Aqui. Pronto. Uma espécie de tese. Vou botar aqui também, ó. Esse rosa meio estranho aqui, ó. Vou botar aqui. Ah, melhor fazer assim, ó. Melhor fazer assim, ó. Uma espécie de tese, certo. Aqui, pronto, coloquei. Certo? Pronto. Massa, uma espécie de tese, certo? Justificativa. Como é que a gente pode dizer? Justificativa é o quê? Ctrl C, Ctrl V. A justificativa é um argumento para sustentar a sua tese. Argumento que comprova a tese. Tá? Argumento que comprova a tese. Perfeito? Botar uma outra cor. Tifofes para poder você enxergar melhor. Vou botar assim. Não, esse rosa ficou meio bufado. Vou botar roxo. Pronto. Roxinho Tifofes. Olha lá, ó. Argumento que comprova a tese. Vamos alinhar aqui para parecer que está tudo bonitinho, proporcional. Que eu estudei o espaçamento da engenharia aqui, tá certo? Beleza. Exemplo. Pô, um exemplo, cara. Um exemplo é o repertório. Gente, a coisa a mais importante para poder você estudar um conteúdo novo é você conseguir parear ele com o conhecimento que você já tem, para o desgaste ser o menor possível, né? É o repertório, tá? O parágrafo dissertativo não é bem a introdução do Enem, Aldemir. Ele é como se fosse um texto em formato minúsculo mesmo. Porque você vai fazer lá o que é de mais fácil de fazer, na verdade, né? Você vai colocar todos os elementos que tem a ver ali com a situação e que estaria num texto dissertativo completo. Então aqui, ó, você tem até agora, né? E aqui você tem o Ctrl C, Ctrl V, eu vou puxar aqui o Ctrl V. E o fechamento é uma espécie de, ó, é uma espécie de conclusão, tá? É uma espécie de conclusão. Vou botar aqui.
Vou botar aqui uma outra cor qualquer. Certo, aqui. Uma espécie de conclusão. Aqui, ó, gente. Eu vou colocar aqui para você ter anotado, ó. Print aí que eu vou ler as perguntas que o pessoal fez. Questões sociais, eu já posso iniciar com um problema aqui, peraí, rapidinho. Meu xará primeiro, Lucas. Boa noite, professor. Geralmente as estaduais perguntam a opinião do candidato. Quando isso acontece, o ideal seria deixar explícito o meu ponto de vista na introdução, por exemplo, na própria construção da tese. Com certeza. Isso não quer dizer, Lucas, que você vá pessoalizar. Não é isso. É você deixar marcadamente, logo de início, a sua visão a respeito do assunto. E, Lucas, o mais importante, sua opinião não é você dizer que a situação é um problema. É a mesma observação que eu faço com relação ao Enem. Não é você dizer que é um problema, é você conseguir enxergar, por exemplo, o que gera o problema, quem é o responsável pelo problema, como é que o problema traz impactos agressivos para a sociedade, impactos colaterais. No caso, o problema do lixo tem como impacto colateral a saúde pública, né? Então é assim que você ia fazer. Obrigado, Aldemir, valeu. Questões sociais já posso iniciar com problema. Pode iniciar com problema, não teria problema nenhum, né? Mas essa espécie de tese logo no início. Poderíamos pensar, eu tive de introdução, essa eu já respondi. Prof, nesse caso seria ideal um único parágrafo, exato, Marcele, um único parágrafo, tá? 12 linhas, um único parágrafo. Cada parte desse um período, para ficar mais organizado. Pronto, lindão. Lindão, ó, ficou coloridinho, tifofes, como eu gosto, viu? Tudo bem? Vocês registraram, já posso passar, já posso ir à frente? Já posso ir à frente? De nada, querida. Posso ir à frente? Pronto, muito obrigado, tá? Muito obrigado. Vou lá, ó. Vou seguir. Valeu, Ryan. Que bom que você tá aqui. Vou seguir, ó. Vou fazer aqui agora, porque a gente sabe que quem sabe faz ao vivo, como diria Fausto Silva, o louco meu. E vocês, viu, seus Enzo, Arnaldo, Gleison, nem me compare com o Faustão, viu? Por favor, viu? Senão a nota sofrerá agressividades, ó. Então veja, primeiro é o tópico frasal, gente. Qual é mesmo a situação? É a pergunta, ó, a pergunta. Quais são os impactos gerados pelo aumento de resíduos sólidos urbanos na sociedade? Aí você vai fazer referência primeiro, ó, aos impactos, como se fosse uma tese. Os impactos dos resíduos, né? Não esqueça que tem lá, ó, para você usar. Como é que é o nome mesmo da situação? RSU, resíduos sólidos urbanos, tá? E aí a pergunta, qual é, para você não esquecer de novo, quais são os impactos gerados pelo aumento de resíduos sólidos urbanos em nossa sociedade? Perfeito? Aí você vai escrever aqui assim, ó, meio como se fosse uma tese. O excesso de resíduos sólidos urbanos no Brasil caracteriza um certo abandono quanto à temática do lixo, ó, no país. Ó, a sacada, algumas turmas hoje, deve ter gente aqui que assistiu minha aula hoje, a coesão referencial que eu falei, lembram? Ó, excesso de resíduos sólidos urbanos no Brasil caracteriza um certo abandono quanto à temática retoma resíduos sólidos, temática do lixo, lixo retoma resíduos sólidos, país retoma Brasil, né? A clareza preservada. Então aqui é uma espécie de tese, eu já me posicionei, disse que está um abandono. Está um abandono, agora eu tenho de justificar um argumento que sustenta essa ideia de abandono. Aí você pode continuar assim, ó, isso se deve, ó, à falta de políticas públicas efetivas, né? Travessãozinho, porque nossos recursos a gente sempre aprende, sempre leva para a vida, né? Por parte do Estado,
E não esqueça que política pública é de Estado, não é de governo. Quando falha, é uma falha geral, vem de vários governos, tá? O excesso de resíduos sólidos urbanos no Brasil caracteriza um certo abandono quanto à temática do lixo no país. Isso se deve à falta de políticas públicas efetivas por parte de Estado quanto à questão, o que gera impactos, já foi usado pelo tema, vamos colocar consequências, vamos colocar efeitos. Efeitos drásticos à sociedade brasileira. Mais uma vez eu me referi ao Brasil sem falar Brasil, né? Conectando com outras ideias. Drásticos, péssimos. Olha as palavras argumentativas, ó. Abandono, drástico, né? Isso tudo aí também tem uma relevância na hora que eles vão fazer a avaliação. Então agora eu tenho, os lindos, o tópico frasal e eu tenho a justificativa. Agora eu tenho que trazer um exemplo ou um repertório que eu poderia pegar do texto de apoio, ou vou até usar para poder vocês entenderem como funciona, de uma maneira que não seja plágio. Olha só aqui, ó. Qual é a diferença? Aqui é aproximadamente 360 quilos por habitante por ano. E o que se gera é 390. O que se taxa, o que se taxa não, o que se consegue tratar, o que se trata, o que se coleta é em média 360. Então, você poderia colocar assim, ó. Olha só que interessante, ó. Ó o conectivo, né, que você poderia colocar. Assim, não é né, à toa que cerca de 30 quilos de lixo, 30 quilos dos resíduos urbanos por pessoa deixe de ser coletado todos os anos, né, nas cidades, né, nas grandes cidades do país, grandes cidades do país, né, da sociedade, do meio social, nas grandes cidades nacionais, né? Não, nas grandes cidades do país, tá? Não tem problema não. Vamos ver como é que a gente não repete mais para frente. Então agora, ó, eu tenho algo em torno de um tópico frasal, massa. Agora eu tenho aqui uma justificativa, ok? Eu tenho um repertório, né? E um repertório. E agora falta um fechamento. É que você ia perguntar, tem alguém me perguntando, ó. Veja, prof, teria de colocar a fonte desse dado? Não, porque tem nos textos de apoio, ó. Se você se sentir melhor, cadê aqui a fonte, ó? Panorama de resíduos sólidos do Brasil. A Albrep, né? A Albrep, lembre, tem aqui, ó, no texto de apoio. Aqui, com certeza, no texto 1. No texto 3, quer dizer, tem a Albrep. Aqui, ó. A Associação Brasileira das Empresas de Limpeza Pública e de Resíduos Especiais. A Albrep, ó. Você pode ir lá e trazer aqui, ó. Vou até copiar aqui, ó. Veja. Aqui, pronto. Nas grandes cidades, já teve brasileiras, né? Das grandes cidades, dessas grandes cidades. Essa aí, o pronome já poderia fazer referência ao Brasil, ó. Dessas grandes cidades, segundo, Ctrl V, segundo a associação, aqui tem 24,5, aqui tem 28, vou botar tudo 24,5, obviamente, né? Vai ficar do mesmo tamanho. Aí, você pode botar o dado que está no texto de apoio, não tem problema nenhum. Você já significou, você já relacionou, mostrou que é um abandono. Existe um abandono porque não existem políticas públicas, e não ter políticas públicas
né? Não tendo políticas públicas, mostra claramente a quantidade de lixo que cada cidadão acaba não tendo descartado, né? Júlia me perguntou aqui, professor, essa informação foi retirada do texto, não? Você apenas mudou a forma de expressar os números, não é um problema? Isso não importa, na verdade, Júlia, né? A forma de mudar poderia ser exatamente o mesmo, forma de representar. Se está no texto de apoio, Júlia, a única coisa que vai fazer esse dado ser invalidado é você copiar sem relacionar com nada, certo? É você copiar sem relacionar com coisa alguma. Quando você relaciona, quando você faz inferência, quando você analisa, quando você traz juízo de valor para o dado, porque o dado está frio, não tem nenhum juízo de valor em cima dele, esse dado se torna válido. E ninguém vai descontar nada de você, pelo contrário, ele vai virar um repertório de sua redação. Eu usaria, em outra forma, aproximadamente 10 quilos, né? Ok, é diferente então do Enem, né? Não, o Enem é a mesma coisa. O Enem é a mesma coisa. Você pode usar texto de apoio sem problema. Gente, a Alice, que foi meu ano passado e tirou 1000, um dos repertórios do texto dela foi o texto de apoio. Viu, Ju? Foi o texto de apoio. Ela pegou lá o dado sobre estatístico, sobre o registro civil e trabalhou em torno do dado. É porque, Ju, ainda existe muita, como é que eu posso dizer assim, muito tabu sobre o texto de apoio. Até quando os estudantes estudam, vêm os exemplos, eles ficam com medo de usar, né? Ficam com medo de usar. Então, tabu, assim, até tem muitos estudantes meus que não, é melhor não usar, não sei como é que seria, como é que seria bom, entendeu? Mas pode sim, fiquem tranquilos. Só tem de inferir, acrescentar. Agora só preciso fechar aqui, viu, gente? Agora só preciso fechar. O BREP, pronto. Aí o fechamento, ó, que é uma espécie de conclusão, né? Uma espécie de conclusão. Para haver melhoria do descarte, portanto, ó, para fugir do modelo, joga o portanto para dentro, né? Para ver melhoria do descarte, não. A melhoria da coleta, né? Melhoria da coleta, portanto, é imprescindível a participação da sociedade civil, né, por meio de formação ambiental mais efetiva, mais eficaz, né? Mais eficaz. Fechei, posso colocar uma frase de efeito para terminar. Dessa forma, o descarte, o lixo, a sociedade. Como é que a gente faz uma frase de efeito bom? Dessa forma, veja, ó. Dessa forma, com o lixo no lixo, regra, no lixo, não, dessa forma, com o lixo bem descartado sendo regra, o lixo descartado sendo regra, lixo descartado sendo regra, né? O descuido com o meio ambiente será exceção. Eu acho que deu, eu acho que consegui. Aqui, ó, deixa eu olhar aqui agora. Vamos reler, 24 no deu, tem que ser 23,5. Luquinhas, ficou com muito mais de 12 aí, né? Não, gente, não ficou, tá? Não ficou, sabe por quê? Porque esse slide que eu uso, você tá vendo aqui, né, do lado pretinho, eu gosto desse formato, principalmente por causa da letra que eu uso. Tá vendo aqui? O cursor, né? Na verdade, ele não tem um formato de escala de uma página de um caderno, de uma folha de redação, né? O certo era esticar assim, ó, fazer esticamento assim, ó. Sabe? Deixa eu ver aqui os dois aqui, ó. Fazer um esticamento. Aí a gente entraria na escala. Se a gente esticar, isso aqui dá menos de 12 linhas, tranquilamente. Ó. O excesso de resíduos sólidos urbanos no Brasil caracteriza um certo abandono quanto à temática do lixo no país.
Isso se deve à falta de políticas públicas efetivas por parte do Estado, quanto à questão, né? Quanto, não é quando a questão, tá? Errinho é para poder consertar mesmo. Quanto à questão. Ou podia ser quanto à situação, não tem problema. Quanto à questão que gera efeitos drásticos na sociedade brasileira. Assim, não é à toa que cerca de 30 quilos dos resíduos urbanos, de resíduos urbanos por pessoa, deixe de ser coletado todos os anos dessas grandes cidades, segundo a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, ABRELP. Para haver melhoria da coleta, portanto, é imprescindível a participação da sociedade civil por meio de formação ambiental mais eficaz. Dessa forma, com o lixo bem descartado sendo regra, o descuido com o meio ambiente será exceção. Ai, Jesus, escrever é bom demais, gente. Não tem nada melhor. Eu não consigo entender como é que redação ainda não é a disciplina mais amada por todos os estudantes. Não consigo entender, sinceramente. Imagine, quinta-noite, vamos todo mundo dormir com uma felicidade na alma. Olha só, exemplo azul escuro, aqui ó, que é o repertório, certo? Vou botar para vocês aqui ó, para vocês printarem, né? Repertório. E aqui o fechamento, tá? Que lindeza, cara, para isso. Poxa, você, ó, peraí, não print agora não. Você que, na sequência, você tem isso aqui, né? Você já tem esse slide, o legal. Não é, Isa? Felicidade, pô. Dias de luta física, dias de glória, redação. Ó. E aí, na sequência, você tem o slidezinho com as cores correspondentes. Não sei se você percebeu, né? Tópico frasal preto, justificativa verde, o exemplo azul escuro, fechamento vermelho. Aí você já tem, quando você for dar uma olhadinha antes de fazer a prova, você vai lembrar de mim, né? Você vai lembrar de mim, como diria Robertão, né? Tudo bem? Tudo bem? Tudo tranquilo? Não é, Digão? Pronto, pra todo mundo ser seu calouro lá. Pra todo mundo ser seu calouro, isso mesmo. Tranquilo, né, Isa? Pronto. Luquinha é um cantor, vou exercitar mais meu canto, viu, Gleison? Para poder fazer momentos em sala de aula de romantismo, para poder lhe ajudar na conquista da fulana que você está tentando conquistar o coração. Vou te dar uns toques com relação a isso. Viu, gente? Aqui, ó, pronto. Quero fazer o seguinte. Vamos fechar a aula, eu te dando uma dica da estrutura do texto dissertativo, porque pode criar uma dissertação comum, tá? Pode criar uma dissertação comum, há espaço para isso. Aí, para você não errar, você pega a estruturazinha aí bonitinha e usa na sua aula, tá bom? Tranquilo? Beleza? Ó, deixa eu fazer aqui um negócio aqui, gente, que eu não coloquei. Ó, por favor, tirem print aí daqui da aulinha, vá, e mandem para mim pelo WhatsApp. Por favor, quem tem meu WhatsApp direitinho. Passa aí, eu bonitão assim de barba. Barba de Papai Noel, que meu filho mais novo de 7 anos, Guilherme, disse que eu tô deixando a barba crescer para ser Papai Noel no shopping no final do ano. Imagine, gente, que coisa, né? Aí é. Tira aí um print. Sim, Marcelo. Sim. É só parar, né, Alisson? Marcele, olha só. Marcele me fez uma pergunta aqui. Né? Você pode fechar recuperando o repertório, comentando novamente seu repertório, comentando novamente sua tese, ou comentando as estratégias argumentativas que você escolheu. Se você quiser ver bonitinho mesmo, lá, né, no canal tem a aula, o canal é prof.lucasrocha, o canal no YouTube. Essa aula tem 20 e poucos minutos, 28 minutos parece. Tá? Mas aí você tem essas 3 formas de recuperar um desses 3 recursos e comentá-los no final. A estrutura do parágrafo que você apresentou, a gente deve usar em todos os parágrafos? Não, Ju. Esse é um parágrafo dissertativo.
ele serve para responder mesmo questões discursivas. Você não vai usar mais, Gil, porque você vai ter passado esse ano. Mas quem for fazer o Enem 2024, eu vou ensinar esse formato de questão discursiva para fazer quando tiver questão discursiva no Enem. Manter a barba, né? Só não vou parar, vou deixar igual o velho do Rio. Igual o velho do Rio, viu? Beleza, gente? Tranquilo? Deixa eu voltar aqui, ó. Presta atenção. A introdução, desenvolvimento e conclusão. A introdução sempre vai ser o índice do texto, né? E o índice do texto é repertório mais projeto de texto, que é a tese e as ideias que vão ser desenvolvidas. Certo? Cadê quem chamou? Prof, no caso, esse estilo de texto é o que a banca costuma usar nos outros estados. Algumas bancas, Helena, algumas, né? Essa Instituto Avalia, eu acho que está fazendo esse tipo de redação desse jeito, né? Para se aproximar um pouco da Unicamp, para ter material nesse sentido, e um texto pequeno paga menos ao corretor, né? É contenção de despesas, o nome disso. Canguinhagem, tá? Não é, em outros estados a gente tem uma diversidade muito grande, mas esse é um formato de alguns, sim. Se caso escrever um artigo de opinião, vi muita gente falando sobre artigo de opinião. Luísa, eles não vão pedir, é muito difícil que eles peçam um artigo de opinião. Provavelmente eles vão pedir um texto com essa estrutura, assim, com essa organização diferentona, uma apresentação, um texto a ser publicado, e aí os estudantes usam o formato de artigo de opinião para fazer. Se esse texto fosse um texto grande, a gente poderia fazer um artigo de opinião. Que a diferença para a dissertação é muito pequena, basicamente duas, né? Tem de ter título, artigo de opinião, título crítico, e ao invés de você apresentar um repertório na introdução, você sempre vai começar com um fato. O fato que motivou o artigo, que é a discussão. Então você começa com um fato, escolhe duas ideias do fato, duas ideias da situação, discute em dois desenvolvimentos e fecha com o raciocínio crítico, com o fechamento do pensamento. Tranquilo. Palhaços aqui da Bahia, no caso, é sempre assim, da Constec Strix, né? Não, Helena, não. São dissertações comuns, como essa que eu vou sugerir a estrutura agora para vocês, tá? É sempre dissertação comum, ok? Gente, quando eu boto lá no chat, eu desapareço ali em cima, viu? Acho que vocês já perceberam. Valeu, de nada, Helena. Então, ó, você vai fazer 3 desenvolvimentos só se você apresentar 3 ideias. Como provavelmente a folha não vai ser uma folha grande, eu sugiro que você faça só 2 desenvolvimentos. A terceira ideia aqui está de parênteses justamente por causa disso, porque ele é opcional. Os 2 desenvolvimentos não, precisa ter. O terceiro é opcional, tá? Só existe introdução depois que se pensa o texto todo. Isso só dá para você introduzir depois que você planeja o texto, viu, gente? Tem de planejar, pensar ali as ideias que vão ser discutidas, tá bom? Sem problemas? Ó, desenvolvimentos, gente, ó. Os desenvolvimentos sempre discutem as ideias que foram apresentadas na introdução. Como é que se faz essa discussão? Uma frase de retomada, se em cima eu coloquei lá que o tema é... vamos lá, pega qualquer tema aí. Sim, da universidade pública. O papel da universidade pública no Brasil. Aí eu coloquei lá que os 2 papéis da universidade pública é formar o cidadão e formar o profissional. Vamos dizer que no D1 seja um cidadão. Aí a primeira frase é a retomada. Eu vou começar dizendo: nesse viés, a formação do indivíduo com cidadania é uma das prioridades desse tipo de instituição. Ponto. Aí na sequência, ó, eu trago um repertório. Que aí, de cidadania, né, você busca algum tipo de informação ligando cidadania e universidade. Ou você fala em si da universidade. Por exemplo, podia ser esse o repertório, ó. A esse respeito, é preciso perceber o quanto as universidades estão na história do Brasil desde sempre, visto que a primeira universidade baiana, visto que a primeira universidade brasileira surge lá ainda no princípio da colonização na Bahia, que é a Faculdade de Medicina da Bahia. Ponto, que é o repertório. O argumento 1 chancela o repertório. O argumento 1 vai dizer assim para o repertório, ó. Não é à toa que tal instituição, eu me refiro de novo
Não é à toa que tal instituição é uma referência em todo o país, não só por conta dos primórdios da universidade, mas por até hoje apresentar questões sociais e discussões para além do conteúdo dentro da universidade. O A2 é o argumento de autoria que você fez, né? Assim, o papel da universidade precisa ser prioritariamente estabelecer cidadania e formar indivíduos capazes de intervir na sociedade, melhorar o meio que se vive e incentivar as pessoas a terem mais formação todos os dias. Aí, ponto, vem um fechamento, né? Se não tiver, se não, então, se não for pela cidadania, o papel desse grande conglomerado será sempre contraditório e não dará às pessoas o que elas de fato precisam, dois pontos, capacidade de intervir socialmente. Estou inspirado hoje, está saindo, está fluindo com tranquilidade, está fluindo de boa, viu? Então aí tem o fechamento. É assim que a gente faz um desenvolvimento, tá? Seja D1 ou seja D2. A ordem das ideias é importante para a coesão e fluidez da leitura. Pô, apresentou cidadania e profissional, D1 é cidadania, D2 é profissional. Se você inverte, isso atrapalha o corretor, ele desconta ponto. O número de linhas do parágrafo não é mais parâmetro, não é mesmo, a gente não tem que ficar se apegando à quantidade de linhas, mas a função de cada parte, então introdução e conclusão vão ser menores mesmo, tá? Vão ser menores, mas vão ser também, obviamente, competentes em cada função. Vamos concluir com retomada mais PIS. PIS é proposta de intervenção social. Proposta de intervenção sempre agente, mais ação, mais modo meio, mais efeito, mais detalhamento, né? Alguém falou comigo e eu apertei errado o botão. Me printa aí, gente, e me manda no zap, por favor, ó. A1 e A2, Ju. O argumento 1 é um argumento, Ju, que sempre conversa com o repertório. Ele serve, Ju, para mostrar que o repertório foi produtivo. É como se você explicasse a função dele ali. O porquê que ele está ali, sabe? Qual é o projeto dele estar ali. Então isso aqui é importante dentro da construção que está sendo feita ali. E o A2 é o seu argumento de autoria, é o que está no seu planejamento, que não tem a ver com o repertório, mas é uma ideia nova sobre aquele argumento que você resolveu falar. Professor, qual é a diferença entre artigo de opinião e uma dissertação argumentativa? Todas, Estela, querida. Um artigo de opinião é um texto focado num fato. A dissertação argumentativa é um texto focado num problema. Então a dissertação tem uma tese, o artigo de opinião tem uma linha de raciocínio. O artigo visa entreter também. Então é um texto mais leve, é um texto mais crítico, é um texto que você usa recursos de diálogo, você faz perguntas retóricas, você interpela o leitor. E a dissertação é uma análise científica de um assunto para provar que o seu ponto de vista a respeito tem coerência. Entendeste? Então, a dissertação é um texto que é para o vestibular, porque ele mantém ali como foco principal a caracterização, né? A caracterização, como eu posso dizer assim, da análise de um tema, né? E o artigo de opinião tem subjetividade, para o que é criativo, o que não é. Então, a dissertação acaba servindo melhor ao propósito, tá? Após uma PIS completa, é preciso fazer uma incompleta para a nota da C3. De nada, Estelita. Tá? Então, igual ao Enem, se for avaliação como o Enem, o ideal é você depois fazer mais uma ação em um agente, pelo menos, para poder mostrar que tem as duas ideias do projeto foram faladas na proposta de intervenção, foram faladas na conclusão, perdão. Procure conectar o título ao texto, principalmente na conclusão. É uma técnica de você fechar bonitinho, é você explicar o título na última linha de sua redação. Beleza? Prof. Lucas Rocha, YouTube. Lá tem aula da Unicamp, lá tem uma aula de título, lá tem aula também de produzir uma conclusão sem proposta de intervenção. Essas duas eu acho que vocês precisam ver, título e proposta de intervenção, redação sem proposta de intervenção, tá? Era isso que eu queria dizer para vocês, espero que vocês tenham aproveitado, tenham gostado, né?
Dá uma olhadinha lá no meu Instagram. Semanalmente eu posto um tema da semana, eu comento. Posto um repertório da semana, eu comento. Hoje eu coloquei lá um comentário de um tema bem interessante assim, que é a ampliação do acesso ao exame de DNA no Brasil. PIS é proposta de intervenção social, tá? Então, um tema sobre ampliação do teste de DNA. Olha a minha análise que você vai ver que é um assunto realmente muito importante. Para a semana, já vai ter o repertório da lei Henri Borel, né? E já vai ter um tema sobre a, o combate à agressão de crianças e adolescentes, que foi uma lei já promulgada anteontem, já tem tema, já vai ter comentário no Instagram. Gente, muito obrigado, gente. Valeu mesmo a confiança de vocês. Estamos juntos. Vamos fazer sempre essa aulinha, viu? Sobre algum tema, alguma coisa do tipo. Todo mês eu estou pensando em fazer essa aula aberta para vocês conhecerem mais meu trabalho que não conhece. Um beijo a todo mundo que já me conhece e esteve aqui. A vocês novos, apareçam sempre a casa de vocês. Boa prova, qualquer dúvida é só tirar lá no direct, tá de boa. Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau, Lucas.